o segundo filme baseado na obra do poeta Renato Russo, e eu acho que deu bom, viu? E aí, clã, bom ou não? Eu sou Éder dos Santos, palpiteiro entusiasta do cinema. Não esquece aí de se inscrever e dar o like maroto, porque sem isso eu não consigo pôr gasolina na minha Paraty. Bom, esse filme é do diretor René Sampaio. Informação importante, é o mesmo diretor de Faroeste Caboclo. Pra muita gente é algo que causa desinteresse no filme, mas pra mim é justamente o contrário. Me desperta a vontade de ver. Eu gostei muito de Faroeste, entendo algumas críticas que fizeram, mas acho bastante exageradas algumas outras. Por exemplo, em Faroeste as pessoas achavam que seria muito verossímil um duelo noticiado na TV sem que a polícia aparecesse. É claro que as adaptações tinham que ser feitas, mas enfim, o papo de hoje é sobre Eduardo e Mônica. René Sampaio está mais experiente e acredito que nós também estejamos mais maduros para essa adaptação. O filme tem dois modos: o fanservice, que é aquele afago nos fãs da música, e o segundo modo são as partes adaptadas. Afinal, são minutos de música se tornando mais de 1 hora de filme. Esse equilíbrio é muito massa. Nós vemos Mônica falando alemão e querendo ver filmes do Godard. Vemos Eduardo passando no vestibular e jogando futebol de botão com seu avô. E para mim a cereja do bolo é uma festa estranha com gente esquisita. Ficou muito bom a festa. Ao mesmo tempo que vemos a diferença entre os dois em outros elementos que não estão na música, como a diferença ideológica das famílias e também uma questão da separação geográfica que surge no filme. Tanto as partes de afago aos fãs, quanto as adaptações não deixam a desejar. Outra coisa que nos permite imergir na história são as caracterizações no filme. Alice Braga no papel de Mônica foi uma escolha acertadíssima. Ela transmite a personalidade que esperamos de uma mulher madura, enquanto Gabriel Leone, no papel de Eduardo, se passa tranquilamente por um adolescente de 16 anos. As escolhas foram boas, o trabalho deles na preparação desses papéis, o figurino, o trabalho de maquiagem, tudo deu certo ali. Afinal, os atores são bem mais velhos que seus personagens, mas isso não é um problema. O filme se passa na mesma época do lançamento da música, nos anos 80. A falta de celulares e da comunicação instantânea traz um charme à parte. Você tem que ter telefone fixo e saber o endereço das pessoas. Você lembra dessa época? Não? Geração Z. Os desencontros são constantes e isso é um recurso super útil para a história. Morei em Brasília por 3 anos e foi extremamente agradável ver a cidade como cenário disso tudo. É muito bom e nostálgico. A cidade tem uma arquitetura incrível e é legal demais você ficar olhando e admirando isso. Um bom personagem é Inácio, interpretado pelo Vitor Lamoglia, amigo do Eduardo. Ele não existe na música, mas é super importante no filme. Não é um fiel escudeiro, não chega a ser um Robin do Batman. Ele tá ali para desenvolver os pensamentos do Eduardo, deixar claro os sentimentos dele por Mônica e tudo mais. Sem essa amizade, o filme seria um monte de cortes do Eduardo no quarto pensando nela, seria bem monótono. Já Mônica se deixa mostrar nas suas escolhas e no arco da sua família e do trabalho. Decisões profissionais e a presença ou ausência nos eventos com a mãe e a irmã, tudo isso forma a personagem para o espectador. Uma curiosidade, na música e no filme, a Mônica tem uma moto, né? Mas a Alice Braga não sabia andar de moto. Ela deu uma entrevista dizendo que nas folgas de gravação da série Rainha do Sul, ela pedia para a equipe de dublês ensiná-la a andar de moto sem que a produção soubesse. Olha o risco. Isso tudo por conta de um calendário apertado de gravações, e ela teria que chegar sabendo pilotar já no seu próximo trabalho, que era Eduardo e Mônica. Um ponto forte da música, que também está nas telas, é a veia artística de Mônica. Isso é bastante explorado, e o contraponto é a distância do Eduardo desse universo. No caso, ele é um simples noveleiro que faz cursinho pro vestibular. E nessa veia artística dela temos alguns clímax da história de forma bem fluida. É bacana acompanhar. Boa parte do filme, inclusive, se resume nessa veia artística. Acredito que o filme seja muito bem dirigido e que vale a pena ser desfrutado sim, independentemente se você gosta ou não da música. Tem alguns saltos temporais dentro da música que não são contemplados no filme, mas isso não é um problema. Acho que não precisava ser tão didático mesmo. O filme foi lançado nos cinemas no início de 2022 e hoje pode ser assistido na Globoplay. Me conta aí qual a outra música da Legião Urbana daria um bom filme. Me fala aí nos comentários. E eu fico por aqui. Beijos de luz.